Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero hoje falar com os queridos a respeito da maldição da escolha errada. Quantas vezes temos feito escolhas erradas, não é verdade? Eu acho que todos que estão aqui presentes já fez em determinada ocasião da vida uma escolha errada. Eu já fiz uma escolha errada da qual me arrependi bastante, muito mesmo. E muitos aqui com certeza já fizeram escolhas erradas no decorrer da vida. É comum a nós, seres humanos, até mesmo servos de Deus, muitas vezes ele amanhece o dia todo empolgado, e a carne está querendo, e ele fala, é o Espírito Santo que está direcionando. Aí ele abre a Bíblia, tem um texto assim meio complicado, ele interpreta o texto, ele consegue ver o sim de Deus na palavra, e ele vai, e ele faz, e ele descobre que não tinha sim de Deus coisa nenhuma, mas que os olhos dele é que enxergou aquilo que sua carne, que seu coração queria ver. E muitas vezes, irmãos, nós quebramos a cara, quebramos legal, e pior é quando ficam as consequências que muitas vezes seguem-nos por toda a nossa existência, e você não pode fugir dela, não tem como mudar, e você tem que arcar com essas consequências. Tudo isso, irmãos, é fruto das escolhas erradas, a maldição das escolhas erradas. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o versículo 6. Nós veremos aqui, irmãos, uma das escolhas mais erradas que alguém fez na vida. Talvez a pior escolha que alguém fez na vida. Eu creio que não houve, impossível haver uma escolha tão terrível quanto essa que é narrada nesse texto. Foi uma escolha que trouxe danos irreversíveis para aquele primeiro casal. E esses danos passaram-se os séculos, e eles estão aí presentes, e nos alcançaram e destroçam a nossa vida dia após dia, se nós não vigiarmos. Isso, irmãos, fruto de uma escolha errada, a maldição da escolha errada. Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o 6. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Amém, irmãos? Pai eterno, estamos aqui mais uma vez na tua presença. Hoje queremos ouvir o teu Espírito falar aos nossos corações, nos alertar, Senhor, para que estejamos vigilantes a cada instante, a cada minuto da nossa existência, para que nossos passos sejam seguros, as nossas decisões, as nossas atitudes sejam seguras, para que teu nome seja honrado e glorificado. A ti, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos chamados para sermos adoradores. A palavra de Deus diz que nós somos feitos para honrar, para glorificar, para bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus. E o Eterno, irmãos, Ele preparou o primeiro casal, Ele preparou a raça humana com este objetivo. E quando o Eterno fez ali o jardim do Éden, e ali colocou Adão e Eva, o Senhor queria que aquele casal tivesse um coração agradecido, um coração feliz, um coração que pudesse honrá-lo pelos séculos dos séculos dos séculos, haja vista que a morte não existia, e viveríamos eternamente, procriaríamos e viveríamos eternamente. Este era o objetivo de Deus. Bênção, bênção. A palavra nos diz que aquele jardim era perfeito em todos os aspectos. Com certeza não era quente nem frio, mas tinha uma temperatura gostosa. As coisas que ali tinham eram boas de se ver, de se alimentar. E a paz reinava naquele lugar, porque o próprio Deus passeava no jardim do Éden.
era o próprio Deus, irmãos. Era um lugar especial, era uma parte do céu aqui na terra, era a graça do Senhor, era a majestade de Deus que se manifestava naquele lugar. E o Senhor, irmãos, Ele decidiu criar o ser humano porque Ele amou demais, mesmo antes da criação, a você que está nesse lugar. Antes de Deus criar Adão e Eva, o Senhor já contemplava a tua existência, e o amor de Deus já te alcançava, o amor do Senhor já era para com você, a graça de Deus já era para com você, para conosco, irmãos, porque o amor do Senhor é assim, irmãos. O amor de Deus é dessa forma, e a palavra nos diz que Ele amou-nos primeiro, Ele nos amou primeiro, e como o Senhor é eterno, não tem início, não tem fim, desde os tempos eternos, o amor do Senhor se manifesta em nosso favor. E ali, amados, o Senhor andava com aquele primeiro casal, o Senhor fez coisas maravilhosas, o Senhor deu tudo que eles precisavam para uma vida feliz, uma vida completa, e diz-nos a Bíblia que o Senhor estava ali dia após dia com aquele casal, com seus filhos consequentemente, com aquela família que iniciava-se naquele jardim. E o Senhor, irmãos, como sempre, Ele coloca diante de nós também escolhas. Ele coloca diante do teu caminho, você que está neste lugar, o Deus Todo-Poderoso, Ele colocou diante dos teus olhos escolhas. Também disse para Adão e Eva, vocês têm o direito de escolher. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele te dá liberdade. A Bíblia diz que você tem liberdade para optar por aquilo que você quer na tua vida. Se você deseja servir ao Senhor, Ele virá, envolverá a tua existência, moverá na tua vida, e você verá a glória, a grande glória, mesmo vivendo nessa terra tão difícil. Porém, se a tua opção não é viver Deus, você também experimentará das dificuldades dessa terra, dos problemas, e sem o socorro do Senhor, e sem o amparo de Deus. É por isso que as pessoas ficam loucas, desesperadas, porque não tem o amparo do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor dá-nos o direito de escolha, e Ele também deu esse direito de escolha para Adão e para Eva, e para aqueles que ali moravam no jardim, haja vista que eles procriaram, claro, e ali, irmãos, o Senhor disse, olha, vocês têm liberdade para fazer o que quiserem no jardim, vocês podem alimentar-se de qualquer coisa, vocês podem agir, pode ir, pode voltar, mas tem um detalhe, tem um ponto que é fundamental, vocês não podem alimentar-se daquela árvore, e mostrou e colocou sobre ela uma marca. Esta era a única obrigação daquele casal, não comer daquela árvore, o restante o Senhor dava, todas as coisas o Senhor dava para eles. A única obrigação, não comer de uma única árvore, de um único fruto que existia no jardim do Éden. Aí nós olhamos e falamos, poxa, era fácil demais, não é? E era realmente muito fácil, irmãos. Era muito fácil. Era só você cercar aquela árvore, colocar umas placas, não posso encostar, não toque, não pise, etc. Era fácil. Só tinha uma árvore. Mesmo assim, como ocorre conosco, aquele casal não cuidou, eles não zelaram pela palavra do Senhor, não vigiaram o suficiente, e a Bíblia diz que o inimigo aproveitou para se manifestar. Irmãos, eu quero falar para vocês que a lei do Senhor é perfeita, a lei de Deus é perfeita, é por isso que precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. A lei do Senhor é tão perfeita que, se Adão e Eva houvesse observado aquilo que o Deus havia determinado, eles estariam até hoje no jardim do Éden, e nós de quebra estaríamos também juntos ali, louvando e glorificando o nosso Senhor de uma forma maravilhosa, e melhor, sem trabalhar. Oh glórias, não é? Você ia levantar de manhã louvando a Deus, você ia dormir louvando ao Senhor, e o Eterno te colocaria diante dos teus olhos a mesa que você precisava. E era assim. Assim é a palavra, irmãos, a lei do Senhor é perfeita, e quando nós observamos a lei do Senhor, ainda hoje, nesse tempo complicado, tempo em que o pecado destruiu tudo,
nós vemos que o Senhor nos dá a nossa mesa diária. Ele te dá tudo quanto você precisa. O Senhor não te desampara. O Senhor não deixa que você erra o caminho. Nós precisamos olhar para o Senhor, confiar no Senhor, confiar no Senhor. Mas uma coisa chama-nos a atenção nesse texto, irmãos, é que Adão e Eva sabiam da vontade do Senhor. Eles sabiam da vontade de Deus, eles citaram a palavra de Deus, citaram a lei de Deus. 2 e 3 diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ouça, irmãos, eles conheciam a palavra, eles sabiam detalhadamente a lei do Senhor, mas não perseveraram, fizeram uma escolha terrível, uma escolha que trouxe maldição sobre toda a terra. Optaram por não obedecer a Deus, optaram por fazer aquilo que não era da vontade do Eterno, optaram, irmãos, em andar pelo lado escuro da vida, ao invés de estar continuamente na luz do Senhor. Eva tinha a resposta na ponta da língua, ou seja, conhecia a vontade de Deus de uma forma muito clara. Eva não foi enganada como muitos acham por aí. Adão e Eva, eles não foram enganados, irmãos, não foram enganados. Eles não eram bobinhos, eles não eram criancinhas que haviam nascido e ali estavam perdidos, sem saber o que fazer da vida. A Bíblia mostra-nos que Adão e Eva eram extremamente sábios, eles traziam em si a imagem do Senhor, irmãos. E era tão sábio que o Senhor delegou a Adão a grande missão de nomear os animais. Lembra-se do texto? E Adão deu nome a todos os animais. Isso quer dizer, irmãos, que eles eram muito sábios, muito sábios. Nós somos levados a sentir dó de Adão e Eva, porque concluímos que eles eram inocentes e não sabiam o que estavam fazendo. Mas a Bíblia deixa-nos claro que nesse quesito eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas, amados, muitas vezes temos visto isso também na nossa existência. Quantas vezes você conhece a palavra, mas o pecado tem um cheiro gostoso, o pecado enche os teus olhos como encheu os olhos de Eva, e você dá um chutão na lei do Senhor para lá, dá um chutão, e enfia a cara no pecado, alimenta-se do fruto. E depois, amados, quando as coisas tornam-se malditas, terríveis na tua vida, ainda temos muitas vezes a coragem de levantar o dedo e perguntarmos: oh Senhor, por que Senhor? Por que comigo? Com a boca mole. Já viu aquele cara aqui com a boca mole? Oh Senhor, por que comigo? É assim, gente. Mas a graça de Deus é tão grande que Ele não desce um raio sobre a tua cabeça e te consome na hora. Essa é a graça do Senhor e a misericórdia de Deus. Com Adão e Eva, o Senhor também não desceu um raio e o consumiu na hora. Nós temos a oportunidade, irmãos, de, movidos pelo Espírito Santo de Deus, reconhecermos o nosso pecado e nos purificarmos, mergulhando no sangue de Jesus Cristo. Amados, esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. Ou seja, irmãos, apenas conhecer a lei do Senhor, apenas conhecer a vontade de Deus, não te levará para os céus. Apenas conhecer a vontade do Senhor não te fará agradável aos olhos do Mestre. Mas nós temos que conhecer e praticar a lei do Senhor. Conhecer e praticar. Há um texto muito interessante, chama-nos muita atenção. A Bíblia nos diz que não há pecado, ou seja, aliás, não há tentação
que seja superior às tuas forças. Pode aparecer todo o inferno diante de você, o diabo, o seu assessor, depois, até chegar no espírito mais porcaria que tem no inferno. Eles podem te colocar no canto de parede e te apertar no canto de parede, mas a Bíblia fala de forma clara: se você resistir, você vence. Você vence. Não há, irmãos, não há tentação que seja superior à nossa força. Glórias a Deus, igreja. Glórias a Deus, glórias a Deus. Caso contrário, já teríamos sido destruídos. Porque o diabo está aí, gente. Ele está aí, pronto para destruir a nossa vida. Mas nós vemos, queridos, e a Bíblia já nos mostra, e quando você lê a palavra de Deus, você vê as muitas ações do diabo. O muito agir do inferno contra o povo de Deus. E nós vemos que o maligno agiu de muitas formas para destruir o povo do Senhor. Aliás, para tentar destruir o povo de Deus. O maligno agiu de muitas formas para tentar destruir o povo de Deus. Levantou-se de muitas formas. Levantou-se de formas extraordinárias. Levantou-se de formas terríveis. Mas com relação a Eva, irmãos, o diabo levanta-se de uma forma muito bonitinha, muito legal. O diabo sentou-se ao lado de Eva e diz a Bíblia que ele estava em forma de serpente, em forma de cobra. E eu estava lendo a respeito disso, e diz os historiadores, e diz aqueles que estudam, que conhecem os originais, que esta palavra serpente refere-se realmente a uma cobra em espécie, não apenas uma figura de imagem. Ou seja, a Bíblia relata que Satanás estava como uma serpente de fato. Provavelmente a serpente não era como ela é hoje, haja vista que ela traz em si também a consequência do pecado, e ela foi castigada. Provavelmente era um animal, sei lá, talvez agradável aos olhos, legal, sei lá, enfim. Mas uma coisa é certa: Eva não se assustou quando a serpente chegou cheia de papo para com o lado dela. Não se assustou. Eva não achou estranho. Ou seja, era comum. E o diabo veio e falou para Eva: Evinha, meu coração, amor da minha vida. Oh, Eva, sabe que você é gente boa pra caramba, Eva? E ele diz no versículo 2 e 3, aliás, no versículo 4, E a Bíblia diz no versículo 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Olha só o que o diabo faz na mente do ser humano. Ele chega para você e diz: olha só, aquele papo que o pastor fala na igreja, não é bem assim não. Ah, esse povo aí, eles radicalizam. Ah, essa é radicalização. Não é bem assim não. Deus é amor. E ele vai colocando coisas na tua cabeça. Deus é amor. Você acha que Deus vai deixar um filho dele queimar no inferno? Olha como o diabo faz. E quantas pessoas falam isso, não é verdade? Você acha que Deus vai deixar um filho dele queimar no inferno? Deus não é amor. O diabo, irmãos, ele é especialista em semear dúvida na nossa mente. E ele chega e vai colocando dúvida, vai enchendo nossa cabeça de dúvida. Ele chegou para Eva: Oi, Eva, tudo bem com você? Legal, Eva. Como é aquela história, Eva? Como foi que o Todo-Poderoso, o homem lá de cima, como é que foi que o homem lá de cima, hoje falariam desse jeito? O velhinho lá de barba branca lá, como é que foi? Olha, Eva, é certo que vocês não vão morrer. Oh, Eva, tem segredos naquele fruto. Tem segredos, aquilo é um portal bonito, vai te levar para o espaço. É um portal que vai abrir os olhos para você ver coisas extraordinárias. Oh, Eva, não é bem assim não, é certo que não morrerás. Na verdade, o que é morrer, Eva? O que é isso? Eva certamente não sabia o que era morrer. Isso era fora da realidade deles. E amados, o diabo chegou e semeou toda sorte de dúvida. É certo que aqui está narrado apenas em poucas palavras. A revelação veio assim do Senhor. Certamente Eva já havia sido assediada pelo maligno algumas vezes.
já haviam criado amizade. Eva já confiava na cobra. Evidentemente que eu estou aqui no campo das conjecturas. Eva já confiava na cobra. Eva já confiava. E quando o maligno chegou e disse, é certo que não morrereis, aí Eva ficou assim, mas não é que é mesmo? Esse negócio pode ser assim mesmo. Foi o início da maior maldição que a humanidade já viu, igreja. Da maior maldição que até hoje, e assim será até a volta de Jesus, deixa consequências na vida de cada ser humano que já nasceu, e dos 7 bilhões que hoje estão sobre a face da terra. Todos estes sofrem com as consequências de deixar a dúvida entrar no coração. E mais à frente, irmãos, no versículo 5, o diabo continua soprando no ouvido de Eva, aquela conversa bonita, gostosa, agradável. Vale ressaltar que o diabo não estava se mostrando como ele era. Ele estava falando através da cobra. Certamente Eva não viu Satanás como ele é, que não deve ser nada bonito, gente. Mas ele se mostra sempre bonito, se mostra sempre muito bonito. No versículo 5 diz, porque Deus sabe, é Satanás continuando a falar a Eva, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, Adão e Eva, eles eram extremamente sábios, como eu já falei anteriormente. E para pessoas muito sábias, mentiras não funcionam, porque as pessoas sabem se é verdade ou não. E Satanás não contou nenhuma mentira, ele falou uma verdade. Ele chegou para Adão e Eva, chegou para Eva em específico e falou, olha Eva, Deus está te enganando. Deus está escondendo coisa de vocês. Deus tem mais. Deus tem mais. E Deus sabe, Eva, que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês terão seus olhos abertos e sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, todas as palavras de Satanás foram verdadeiras. Talvez a única ocasião em que ele falou a verdade, mas foram palavras reais, verdadeiras. Quero falar para você, meu irmão, que o diabo, ele pode chegar para você e mostrar para você um ponto, um caso, uma verdade, mas cuidado, porque nem toda verdade vai honrar e glorificar o nome santo de Deus. Não que vamos falar mentira, não é esse aspecto, não é isto. Mas nesse momento, Satanás chega e diz, olha, os teus olhos serão abertos, e vocês conhecerão o bem e o mal. Adão e Eva foram criados pelo Senhor, não nasceram de homem, e eles foram feitos à imagem do Todo-Poderoso. Eles não conheciam o mal, eles não tinham os olhos abertos para o mal, conheciam o bem, eles viviam o bem, era natural a eles, impossível para Adão e Eva fazer o mal, eles não tinham acesso ao mal. Mas naquele momento, irmãos, Satanás chega, semeia a dúvida e depois manda uma verdade estarrecedora, daquelas que chamam a atenção dos inteligentes e dos espertos. E o camarada não quer ficar para trás, e eles não queriam ficar para trás. E se restava conhecer alguma coisa, eles queriam conhecer. E eles abraçaram a jogada de Satanás. O interessante, irmãos, é que a palavra do diabo se cumpriu cabalmente na vida daquele casal. A verdade de Satanás, ela tornou-se uma realidade no dia a dia daquele casal. Diz a palavra que a partir do momento que eles comeram do fruto daquela árvore, os seus olhos foram abertos e eles enxergaram a grande bobagem que fizeram na sua existência, na sua vida. E foi tão chocante, irmãos, conhecer o mal, que uma das primeiras coisas que apareceu na vida deles foi a chamada vergonha. Olharam para si e descobriram que estavam pelados. Olha só, descobriram que estavam pelados e correram para tampar a sua nudez.
iniciava aí a jornada da grande maldição que destruiria toda uma humanidade. Nós precisamos ter cuidado, povo dos céus, para que nossos atos não sejam atos de maldição, que venham trazer danos à nossa existência e a toda uma cidade, a todo um país. Precisamos ter cuidado, irmãos, porque somos chamados pelo Senhor, lavados e feitos em servos do Eterno, e temos autoridade no nome do Senhor, autoridade que foi nos concedida pelo Eterno, para pregarmos a sua palavra e manifestarmos a sua glória, e nós não podemos baixar a cabeça, mas temos que seguir em frente, falando do amor de Cristo, testemunhando do Senhor, vivendo a verdade de Deus, sem deixar que as coisas ruins desse mundo, que as coisas ruins deste mundo tomem lugar na nossa existência. Irmãos, talvez você precise fazer escolhas na tua vida. Todos nós vamos fazer escolhas. Todos nós. Se você observar bem, quantas escolhas você faz por dia, é bem provável que você não dá muito valor a isso, nunca parou para pensar. Mas você faz muitas escolhas por dia. Você escolhe a hora de levantar-se, escolhe como tomar seu café, escolhe em que lugar da mesa sentar, escolhe qual roupa você vai vestir, qual sapato, qual meia, escolhe a hora que vai sair de casa, escolhe como vai agir no trabalho, escolhe o que vai fazer no decorrer do dia ali no teu expediente de trabalho. Você escolhe, escolhas. Se você contar, elas passam de 1000 por dia. Passam de 1000. Observe todas as escolhas que você faz. E eu quero falar para você que cada uma dessas escolhas precisam trazer a glória do Senhor. Cada uma dessas escolhas, amados. Porque tudo quanto façamos deve ser para honrar e glorificar o nosso Senhor e Salvador. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Deus te colocou de pé. E no versículo 6, o resultado de uma escolha. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui estava concebido o pecado. A desobediência havia entrado. A desobediência que afastou aquele povo da presença do Senhor. A desobediência que afasta a cada um que hoje está aqui da presença do Senhor. Porque o pecado é desobediência. E todas as vezes que nós pecamos, por menor que seja o pecado, nós estamos desobedecendo o Senhor e estaremos sendo tirados da presença de Deus, igreja. Viver em santidade, para que o inimigo, irmãos, não venha trazer o seu mal sobre a nossa existência. A maldição da escolha errada de Adão e Eva nos alcançaram. Mas hoje nós temos uma escolha. Antes, um fruto no meio do jardim que trazia a morte. Hoje nós temos um fruto no meio do jardim que traz a vida. E esse fruto é Cristo Jesus. É o Senhor que foi plantado numa cruz, mas não ficou na cruz. Ressuscitou e nasceu para que você pudesse ter vida, para que nós pudéssemos ter vida. E nós precisamos comer desse fruto, irmãos, para que a vontade do Senhor, para que aquilo que Deus quer para a nossa alma, seja restabelecido na nossa existência, para que nós possamos viver neste mundo como se estivéssemos no Éden. É possível? É possível. Diz-nos a Bíblia que nós temos que viver o céu na terra. Parece hipocrisia, coisa do outro mundo, filosofia vazia, essas coisas todas, sim, parece. O grande problema, irmãos, é que nós não temos feito a escolha certa. E se nós, eu particularmente, se nós fizermos a escolha certa, a Bíblia diz que o Espírito Santo será derramado sobre a nossa cabeça. E mesmo que você viva morrendo dia após dia, você será o camarada, a pessoa mais feliz desta terra. Amém?
É isso que Deus quer nos dar, irmãos. É isso que o Senhor quer nos dar. Ele quer restaurar-nos, Ele quer mudar a nossa sorte. Ele quer que essa maldição da escolha errada, ela torne-se a bênção da escolha correta. E a escolha correta está ao alcance de cada um de nós. É só abraçarmos o Senhor e falarmos para Deus: Pai eterno, aqui está a minha vida, faz no meu ser a tua vontade, manifesta na minha vida aquilo que tu queres, dá-me do teu espírito, mova no meu espírito, perdoa-me, purifica-me, Senhor, lava-me, eu quero ser a tua imagem. Experimente. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, vendo nós que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, agradável aos nossos olhos e agradável para nos dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Tomamos nós do fruto e comamos. E também que nós possamos estender a toda a nossa casa. E a Bíblia diz: tu e tua casa. Evidentemente que eu estou fazendo aqui uma comparação, um paralelo com Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. E aquela árvore, com certeza, representava o Senhor naquele jardim. E continua representando hoje em nossos corações. Só que hoje nós temos a liberdade para comer do fruto. Temos a liberdade para comermos, nos alimentarmos, porque o Senhor Jesus é tudo para nós. Que nós, amados, possamos buscar isso para a nossa vida. Buscarmos isso para a nossa vida. E assim nós teremos a paz do Senhor e a alegria de viver o Senhor em meio às dificuldades do nosso dia a dia. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos colocar de pé. E eu quero, amados, que nessa noite você fale para o Senhor: olha, Senhor Jesus, eles comeram, Pai, eles comeram do fruto errado, mas eu quero comer do fruto certo. Fala para o Senhor no teu coração, só você e Deus. Eu quero comer do fruto certo, Senhor. Eu quero me alimentar de Ti, Jesus. Eu quero alimentar-me de Ti, Senhor. Meu Deus, envolva o meu ser, Senhor Jesus. Envolva o meu ser, enche todo o meu coração com a Tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero comer do fruto. Eu quero comer do fruto, Senhor, que me traz vida, Senhor. Eu quero, Pai, experimentar a Tua presença dia após dia na minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Não me deixa na escuridão do engano, não me deixa nos caminhos errados, mas traz-me, coloca-me sob a rocha, Jesus, que é Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, move na minha vida, move na nossa vida, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, glórias ao Teu santo e maravilhoso nome. Glórias, glórias, glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Glórias, glórias. Aleluia. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 523.